Oi, eu sou o Dan e no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre O Sorriso da Hiena, o livro do Gustavo Ávila, e que tá aí como um dos melhores lidos do ano. O Sorriso da Hiena, ele é um thriller psicológico escrito pelo Gustavo Ávila, que ele é um autor nacional, e que aparentemente se passa no Brasil. A trama inicial é de um serial killer que ele escolhe as suas vítimas com base em alguns filtros. Então, basicamente, a família tem que ser composta por um pai ou uma mãe, ou dois pais ou duas mães, e que tenha pelo menos uma criança de 8 anos na família. A figura paterna sempre é assassinada com a língua cortada. E a figura materna, ou segundo pai, né, já que é algo que acontece no livro, morre com um tiro na cabeça, enquanto a criança de 8 anos ela permanece viva. E claro, ela assiste toda essa cena da morte dos pais. Interessante é que logo nos primeiros capítulos é muito fácil de você perceber que essa mesma cena aconteceu com o assassino, né, há muitos anos antes. Então, ele tá basicamente replicando tudo que aconteceu na família dele com outras famílias. O livro ele tem 3 pontos de vista super importantes. O primeiro deles é o Arthur, eu acho que é Arthur o nome dele. Ele é o detetive que tá encarregado de investigar realmente todo esse assassinato e encontrar o suspeito e, enfim, tudo isso que a gente já sabe que o detetive faz. E o Arthur, ele é um personagem que ele tem espectro autista. Então, na verdade, esse é o segundo livro que eu leio que tem alguma coisa assim de um personagem com espectro autista. Eu nunca tinha lido antes essas coisas assim de personagens com espectro autista. E é muito legal porque a gente vê como que uma pessoa com espectro autista, ela se comporta, a gente vê como que ela pensa, e assim, é uma coisa que pra gente aqui parece até ser uma coisa de outro mundo, né? Uma pessoa tem um espectro autista, mas é mais uma coisa de você observar a pessoa e respeitar o espaço dela, entendeu? Fora que o pensamento do Arthur, ele é um pensamento super, assim, acima do que eu poderia imaginar ser o meu pensamento. É claro que eu já tinha visto em outros capítulos o que estava acontecendo realmente na história, mas eu ver ele deduzindo o que aconteceu, pra mim foi assim, magnífico, esplêndido. A gente também tem o ponto de vista do William, que ele é o psicólogo encarregado por cuidar dessas crianças que estão passando por toda essa fase, que viram os pais morrendo, então a polícia contata ele para que ele consiga arrancar aí alguma coisa dessas crianças, quem foi o assassino, o que aconteceu naquela noite. E ele acaba ficando um pouco fissurado com isso. E aí que entra o terceiro personagem, que também é super importante para a história, que é o David, o assassino, né? O David e o William acabam tendo aí os caminhos cruzados, porque o David, ao que tudo indica, ele tá fazendo isso para querer provar que uma criança que vê os pais sendo assassinados, se ela pode ou não virar um monstro, né? Se é lei que ela vira um monstro ou se ela tem uma outra alternativa na vida. Então é basicamente para ele querer provar para si mesmo que ele pode ser melhor e que ele não precisa ser um assassino, que ele não precisa ser a pessoa quem ele é hoje. E o William, ele acaba caindo nessa pira do David. Então o William, ele acaba recebendo algumas informações sobre os assassinatos, sobre onde vão ocorrer, e ele não fala nada pra polícia, ele se omite completamente, porque ele também imagina que é o papel dele trazer essas respostas para a sociedade, se as crianças que passam por isso necessariamente vão se tornar os monstros no futuro ou não. Uma coisa que me chamou bastante atenção no livro escrito pelo Gustavo Ávila é que a história aparentemente se passa no Brasil, mas ele não descreve local, ele não descreve cidade, estado, nada. E eu gosto disso porque a maioria dos livros nacionais que eu leio, eles se passam aqui em São Paulo, e eu não consigo encontrar uma verdade no que os autores passam. Eu não consigo ver São Paulo da mesma forma que eles veem. Então, eu sei como que é São Paulo, eu sei a realidade de São Paulo, eu sei que muito do que as pessoas imaginam de São Paulo não é o que acontece aqui. Aqui não é um lugar perfeito, aqui não é um lugar de emprego, aqui não é um lugar de coisas lindas, de arranha-céus e tudo mais. A Avenida Paulista, ela não é um lugar de luxo, e as pessoas, elas criam essa ideia de São Paulo na mente delas. E eu acredito que a grande maioria dos que escrevem sobre São Paulo não de verdade moram aqui, pelo menos não na capital. E ler algo de um autor que ele não fala onde se passa a história me fez gostar mais ainda da história, porque ele me deu liberdade para pensar que essa história ela pode ocorrer em qualquer lugar do país, ela pode ocorrer fora, enfim, não sei. Mas isso me chamou bastante atenção e essa foi uma das coisas que eu mais gostei. Eu geralmente começo um livro nacional com o pé atrás, porque todo mundo quer falar um pouquinho sobre a cidade que conhece ou sobre a cidade que tem alguma admiração. E o Gustavo não, ele simplesmente resolveu não trazer essas questões aí à tona. A escrita do Gustavo é uma escrita extremamente envolvente. Ele não é um autor que ele vai te levar ao ápice do suspense com palavras. Ele não precisa escrever o que está prestes a acontecer para que você fique, meu Deus, o que está acontecendo? Ele simplesmente vai escrevendo. O ritmo dele de escrita, ele vai te levando aos poucos querer entender a história, a imaginar que alguma coisa, alguma reviravolta vai acontecer. Então O Sorriso da Hiena, ele é um livro que automaticamente já te deixa num suspense sem o autor
precisasse dar o trabalho de te levar ao ápice do suspense. Thriller psicológico, romance policial, esses não são os meus carros-chefes, não são os meus gêneros de costume, eu não estou habituado a ler esses livros. Mas, assim, dos livros que eu li, dos filmes que eu vi, eu meio que esperava alguma coisa de comum que acontece em todas as histórias. Eu esperava que fosse chegar a uma reviravolta muito grande perto do final ou no final. Eu esperava que as coisas elas fossem se resolver para que me sentisse confortável, né, após tudo que eu tinha lido, após todo o sofrimento que eu tinha visto. Mas uma coisa que eu acho que o Gustavo Ávila, ele falhou muito foi em não ter dado uma conclusão para a história. Eu lendo um livro em que eu sei que tem um cara que tá matando um monte de gente e que eu sei que tem outro cara que tá ajudando, entre aspas, né? Eu quero ver a redenção, entendeu? Eu quero ver esse cara sendo pego pela polícia, ou se entregando à polícia. Mas no final, pelo menos pra mim, não aconteceu nada, entendeu? Pra mim, eu me senti que eu tava lendo um livro e que o autor, ele tava me levando ali pra algo que, enfim, não sei se ele tinha ideia de ser outra coisa diferente, mas ele tava me levando pra algum lugar, mas aí ele me deixou no meio do caminho e foi embora. E eu fiquei sem entender o que estava acontecendo, por que ele não continuou, por que ele não deu um desfecho decente pra história. Não sei se foi o tempo que ele estava precisando pra finalizar a história, não sei se ele já tinha algum contrato com alguma editora, não sei o que aconteceu, gente, mas eu sei que o final foi um final que me deixou super, hiper desapontado com Gustavo Ávila. O final, ele é só uma porcentagem do que foi o livro inteiro, né? Eu gostei muito do ritmo de escrita do Gustavo, eu gostei muito das descrições dele e de ele explorar um pouco mais pontos de vista que não são tão explorados assim na sociedade, não tem tanta visibilidade assim na sociedade, e isso eu achei bem legal. Então é por isso que eu dei 3 estrelas pro livro, eu acabei tirando 2 estrelas, porque a falta de final foi uma coisa que me deixou puto, me deixou sem entender o que tava acontecendo. Então eu acabei tirando 2 estrelas por causa disso. Eu dei 3 estrelas porque é um livro que eu super recomendo pra quem gosta de romance policial, thriller psicológico e não se importa com isso de um final aberto. Eu já me importo muito com finais abertos. Eu acho que eu já li 4 ou 5 livros que eu gostei que tinham finais abertos, sendo que a grande maioria a gente vê que tem final aberto. Se você gosta desse tipo de temática, então eu super recomendo esse livro pra você. Se você não gosta e você quer entender um pouquinho mais, você quer saber sobre o que se fala, sei lá, se sentiu atraído por esse livro, eu vou deixar o link do livro do Gustavo Ávila aqui, é o link da Amazon, pra vocês comprarem tanto o e-book quanto o livro físico, aí fica a critério de vocês, onde vocês pretendem ler. Eu, no caso, li esse livro no Kindle. Então esse foi o vídeo, se você gostou, não esquece de clicar no joinha que me ajuda bastante aqui no canal. Caso você ainda não seja inscrito e goste desse tipo de conteúdo aqui no YouTube, acompanhe esse tipo de conteúdo sobre livros, então aproveita e já se inscreve agora pra você não perder os próximos vídeos que eu vou postar por aqui, tá bom? As minhas redes sociais, elas estão todas aparecendo aqui embaixo, caso você queira me seguir, não sei, às vezes alguém quer. E me dizer o que você achou, se você já leu o livro e gostou, se você não gostou. Eu sei que a grande maioria das pessoas tem aí uma opinião muito ambígua sobre esse livro, que realmente amou a narrativa inteira, mas o final cagou tudo. E caso você tenha ficado interessado também em ler, já comenta aqui pra eu saber e, sei lá, pra eu te indicar outras coisas também, mais ou menos nessa pegada que eu tenha lido. O vídeo vai ficando por aqui, mas a semana que vem tem mais. Eu espero vocês lá então. Tchau, tchau!